Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Litera Science. Vamos aqui para uma resenha hoje, então. Hoje eu vou fazer então a resenha para vocês do livro Médico em Auschwitz. Então tá aqui, Médico em Auschwitz. Essa resenha é bem difícil de fazer, é um livro bem pesado. Vamos lá. Bom pessoal, hoje eu vou falar para vocês desse livro, Médico em Auschwitz. Este livro então, nessa edição de 1980, da editora Otto Pierre. Esse livro foi escrito em 1961. E neste livro então, que é um livro autobiográfico, né, a gente vai ter então a história desse médico judeu chamado Miklos Nisli. Acho que é assim que se pronuncia, vou deixar escrito aqui na tela para vocês também, Miklos Nisli. E esse médico, então, foi médico em Auschwitz, basicamente isso. O que a gente vai ter aqui, né? A gente vai ter relatos detalhados, né, tristes, mórbidos e chocantes de alguém aí que foi levado forçadamente a trabalhar no campo de concentração nazista de Auschwitz. A gente vai ter esse livro aqui começando em 1944. Né? É bom lembrar que né, esse terceiro Reich aí, que foi a tentativa de império, né, do Hitler, né, nesse império nazista, né, que essa Alemanha nazista ela foi comandada por Hitler e iniciou pós Primeira Guerra Mundial em 1933. Então o livro começa em 1944. Então lembrando que a gente teve o fim, né, digamos assim, em 1945. Então ele foi levado lá em 1944, forçadamente, né, e ele é enviado ao campo de concentração de Auschwitz junto com a sua família. E a partir desse momento, então, nos é apresentado detalhes de como, né, desde como foi chegar ao campo de concentração, como é que era dentro daqueles trens lotados, né, de pessoas que não tinham noção do que estava acontecendo, né, passando dias, passando fome já dentro daquele trem, tendo que, né, fazer, sei lá, suas necessidades ali fisiológicas dentro de baldes, né? Então a gente tem detalhe de como foi chegar ao campo de concentração, desde como é dentro dos trens lotados, né, e como vai chegar, né? Onde já chegavam pessoas doentes, né? Perdidas, sem entender o que está acontecendo, onde é que a gente está. E é interessante a gente já mostrar isso, também está no livro, né? Que toda essa forma das pessoas chegar no campo de concentração meio sem entender, na verdade, o que vai acontecer, está relacionado à própria propaganda nazista, né? Que era vendida para o mundo e para a população, de que esses campos de concentração eram campos de trabalho, né? São campos de trabalho, as pessoas vão ser lá levar para trabalhar e tal. E que na verdade a gente já sabe, e a gente fica sabendo aqui então detalhes desse livro, que na verdade era um campo de extermínio, né? Então as pessoas chegavam ali perdidas, então chegavam no campo ali, eram, sei lá, separadas, né, em dois grupos, sem entender muito bem, né? Esses aqui vão trabalhar de tal coisa, que tipo, meio que eram separados, e a gente vê, poxa, esses que foram separados para esse lado, se não era para a esquerda, eram aqueles que iam diretamente para a câmara de gás, né, para ser morto, sabe? Tipo, é absurdo o que a gente tem aqui de detalhes, de descrições, né? Desde o momento que chega, então, no momento, imagina assim, no momento que separa ali algumas famílias, inclusive, né? Então, esse aqui é idoso, né? Moleque vai para esse lado aqui. Daí não, aqui é só para tomar um banho aqui de não sei o que, tira a roupa para tomar um banho aqui antes de começar. Tipo, a pessoa meio perdida, tira e vai, que a pouco tá absurdo, né? É triste, então é chocante os detalhes que a gente tem aqui descritos nesse livro. Eu vou tentar fazer essa resenha aqui sem passar muito spoiler, mas é um livro que me marcou bastante, me impactou bastante. Então às vezes a gente começa a falar e posso passar algum spoiler. Estou tentando aqui falar sem muito spoilers, tá? Mas basicamente ao chegar aqui ao campo de concentração, a gente vai conhecer um dos personagens mais famosos do livro e também
desse período, né, nazista, que foi o médico Joseph Mengele, que era o médico responsável aí pelo campo de Auschwitz. Era um cara que tinha muito poder, um cara muito conhecido. E a sacanagem, que eu vou fazer um parênteses aqui, cara. A sacanagem que esse merda, chamado Joseph Mengele, ele fugiu, né? Ali antes de chegarem, antes do Exército Vermelho chegar ali em Auschwitz, que a União Soviética, né, chegou em Auschwitz ali para destruir eles. Antes disso, o Mengele fugiu para América do Sul, aqui para América Latina. E depois, se tu olhasse os relatos ali na internet, na história, a gente vê que ele foi morrer só em 1970 e poucos, aqui no Brasil, em São Paulo, né, usava um outro nome e tal, mudou. Mas ele nunca teve, então, nunca foi julgado. Esse é um dos nazistas que nunca foi julgado, não teve o que ele merecia. Né? Acabou morrendo de infarto depois de 1900. Nunca, sempre se escondeu, sempre fugiu, né, como um covarde que era. Bom, mas voltando, esse médico responsável por Auschwitz, né, que era o médico Mengele, é o cara então que forçou, então era o cara que era responsável por esse trabalho forçado ali dentro do campo de concentração, né? Então a gente percebe a forma, né, que o Mengele ele lida com a situação, né, que dá as ordens. E em algum momento ali, quando o Miklos, né, que é o autor desse livro, chega no campo de concentração, o Mengele ele acaba perguntando ali para esses médicos judeus, porque imagina, estavam chegando ali médicos, chegam pessoas de todo tipo, chamam todo mundo junto, né? E judeus meio perdidos. Então, vocês são médicos? Tá, então quem aqui de vocês são médicos? E aqui vale também parênteses que mostra que, tipo, vários, assim, tipo, pessoas super conhecidas dentro da área da medicina, dentro de outras áreas, né? Professores de faculdade, mas eram judeus. E essa era a justificativa, lembrando da Alemanha nazista, né? Por não ser arianos. E, né, usavam essa... É muito pesado, gente, é difícil de falar até, mas as justificativas são inacreditáveis, né? Porque não teriam justificativa, mas as que eram dadas então eram inaceitáveis. Ele acaba perguntando aí quem conhece isso lá de dissecação, anatomia palpatória, anatomia patológica e tal, quem aí poderia, quem sabe, tem conhecimento sobre isso. E o Miklos, que é o autor do livro, fala, eu sei, né, eu sei essas coisas aí. E só ele fala, assim, até achei estranho, assim, isso aí. E ele acaba, então, passando ali por tipo, uma prova prática, assim, o Mengele bota ele, faz perguntas, faz prova prática, faz ele fazer, assim, e ele se sai muito bem. Porque ele era um médico bom, realmente sai muito bem. E a partir desse momento, então, que ele é, digamos assim, aprovado nessa prova prática, ele acaba sendo selecionado para trabalhar, trabalhar forçadamente, mas classificado aí como o que eles chamam de prisioneiro especial. Esse prisioneiro especial, né, que era chamado de Sonderkommando, e toda essa nomenclatura também no livro é muito interessante, porque são coisas que eu não tinha conhecimento, por exemplo, e ele acaba trazendo aqui nessas nomenclaturas, né? O que é o Sonderkommando? Sonderkommando. É em alemão, então não sei se é assim a pronúncia, mas é Sonderkommando, que é basicamente um prisioneiro que trabalhava dentro desse comando, que é, pelo que entendi, seriam prisioneiros que trabalhavam dentro dos campos de concentração, mas, ou seja, ele já tinha ali eram tratados mais especialmente porque eles tinham acesso a outras. Eles sabiam demais, ou seja, era permitido que eu soubesse um pouco demais. É mais ou menos isso. E o Sonderkommando, então, era especificamente então, esses trabalhadores que eram tratados de forma diferenciada e que trabalhavam diretamente na câmara de gás. Só que, né, vejam bem, eles eram tratados especialmente, tal, podiam dormir melhor, comida boa, essas coisas, mas eram executados, eles sabiam que seriam executados ali entre 2, 3, 4 meses. Tá? Então a cada 4 meses, esse grupo de Sonderkommando, de prisioneiros especiais, porque eles acabavam vendo muita coisa, eles sabiam o que era câmara de gás, só eles sabiam, basicamente.
eles eram então executados e outro grupo de Sonderkommando passava e assim por diante, tá? Ah, Bom, então, o Miklos, quando eu falo Miklos, sempre esse Miklos Nisli, que é o autor do livro, ele passa a ser então responsável, um médico responsável por fazer dissecações e experimentos pseudocientíficos, essa palavra é importante aqui, pseudocientíficos comandados por Mengele. É interessante ressaltar aqui que o próprio Miklos aqui fala no livro que eram experimentos pseudocientíficos. Então ele fala meu absurdo que esses caras estão utilizando de argumentos pseudocientíficos para justificar esses experimentos que eu sou obrigado a fazer. Que os nazistas iam ali, ficavam falando com tanta convicção para tentar justificar essa ideologia macabra nazifascista, e que o Miklos já tinha então ali, né, essa visão, né, ao fazer o experimento para eles ali, que era um experimento de dissecação, né, de secar ali as pessoas, já tinha noção que era um experimento pseudocientífico, ou seja, não tinha razão de plausibilidade biológica. Isso é muito importante, né, de se entender que dentro de ideologias fascistas sempre está relacionado em defesas de pseudociências e fake news. E olha só como a história se repete, né? Sempre onde nós temos ideologias fascistas, a gente acaba tendo fortemente aí a defesa de conhecimentos pseudocientíficos e fake news. Então, é muito interessante que isso é trazido, então, relatado neste livro aqui. A gente então vai ter nesse livro descrições vivas dos campos de concentração, uma vez que esse prisioneiro médico ele acaba tendo esses privilégios e consegue relatar esses acontecimentos, enquanto outros prisioneiros que inclusive, né, sobreviveram, né, ou talvez tenham sobrevivido, e tem alguns, né, que sobreviveram, talvez não lembrem de muita coisa porque não tinham acesso a tantas coisas e também porque passaram por tantas coisas horríveis que acabam tendo bloqueios, né, psicológicos e tal, acabam não lembrando. Ele acaba lembrando e contando para nós nesse livro. Por quê? Ele estava ali, né, com os privilégios, meio bem, então conseguia ter acesso a andar pelos espaços, então ele acabava vendo muita coisa. Então a gente vai ter esses relatos também de diferentes formas, né, que os nazistas usavam para matar, e o médico vai se pressionando, falando assim, meu Deus, conhecia a câmara de gás, daí tem essa outra parte, e cada vez que ele vai vendo, ele vai descobrindo outras formas, né, e que cada vez tu fica mais chocado, assim como o próprio autor, ao relatar, ele vai relatando, mostrando o seu choque, né, de tudo que ele vai vendo. E, cara, a gente tem uma tendência de fazer julgamentos morais, né? E a gente pensa, mas, poxa, por que esse médico, né, o Mico, por que ele tava se sujeitando a isso, né? Porque ele fala, não vou fazer, sei lá, é porque ele sabia que ia morrer, né? Ou pelo menos ele achava que ia morrer, né? Ele escreveu o livro, então ele não morreu, então isso é um spoiler. Mas ele pensava assim, por que ele tá se sujeitando a isso? Então esse é um julgamento moral que não nos é permitido pensar dessa forma ao ler esse livro, porque, porra, é a única maneira que tinha de sobreviver e de tentar de fazer alguma forma para fazer com que a sua família sobrevivesse e tal. Então tem que ter muito cuidado, né, desse tipo de julgamento moral, né? Ele estava sendo forçado a fazer aquilo ali e estava fazendo de tudo para tentar salvar ele e a sua família, né? E por ser um bom médico ali, um cara que se destacou por um médico com umas qualidades muito boas, né? Visão científica, forma de falar, forma de se portar ali. Ele conseguiu, inclusive, salvar a sua filha, a sua esposa, né? Você entende de pessoas. A gente consegue perceber que ele conseguiu salvar muita gente, porque ele começou a perceber a forma como os nazistas ali lidavam, como que eles gostavam de ser tratados, e começou né, quase que de forma irônica, né, meio que enganando e, né, dando um jeito de passar por caminho, tendo alguns acessos, assim. Então é bem interessante também essa parte aí. Mas o livro é pesado. Ele é tão pesado que às vezes eu estava lendo e achava que era um livro de ficção, assim, né, como se eu estivesse lendo
uma distopia, né? Um livro de ficção. Mas infelizmente é um livro de não ficção. Infelizmente é um livro de não ficção, um livro de história real. Eu dei 5 estrelas para esse livro, mas vi algumas pessoas aí dando 4 estrelas. Pois eles, né, as pessoas que deram 4 estrelas falaram, não gostei das partes lá dos capítulos que ele acaba descrevendo com detalhes as próprias dissecações, né, seu trabalho médico. Entretanto, para mim, isso deixa o livro ainda mais interessante, tá? Melhor ainda esse livro. É legal fazer um comparativo aqui, um paralelo com o livro de Anne Frank, né? Que assim como o de Anne Frank, a gente vai ter aqui relatos dessa época pavorosa, né? Da Segunda Guerra Mundial, né? Especificamente da Alemanha nazista. É um livro de diário, então é muito parecido, né? O fato de ser um diário. A diferença é que Anne Frank a gente vai ter aí uma menina relatando bem em forma de diário, né? Sem ter ela não tinha ali ao escrever a ideia de algum momento publicá-lo, né? E ela vai relatando o dia a dia ali, sem se preocupar em ser interessante para os outros, né? Ou seja, era para ela mesmo, mas falando, né, desses relatos da família dela escondida dos nazistas, né? E o livro acaba, né, o Diário de Anne Frank, até o momento que eles são achados e tal, né? E são encaminhados para o campo de concentração. Diferente nesse livro aqui, então, neste livro aqui, nós teremos aqui, então, o relato dentro do campo, ou seja, do momento que ele chega no campo de concentração até o momento lá que o Exército Vermelho e os aliados chegam para destruir o Império Alemão lá em 1945. Então, é um livro que vai expor aí a crueldade dos campos de concentração, mostrando por dentro aí os seus horrores e mostrando aí o modus operandi desses campos de concentração. Isso é muito interessante também. Então, apesar de ser uma leitura bem pesada, uma leitura mórbida, os capítulos aí são curtos, o que faz, né, com que a leitura seja fluida, né? Um capítulo curto, uma narrativa bem fluida, então acaba sendo bem possível ler de forma bem rápida esse livro aí, que tem 273 páginas, tá? Essa minha edição é de 1980, então veja que ela é mais antiguinha, assim, né? A roteira tá assim, esse livro foi recuperado, esse livro estava sendo botado fora e eu fui recuperado, né? Ia ser mandado pro lixo e eu peguei. Eu falei, não botem fora, eu vou pegar pra mim esse livro. Não sabia o que esperava dele e gostei muito. E esse livro aqui de 1900, ele conta aqui no meio com fotos, ó, por exemplo, aqui há fotos reais do campo de concentração, né? Outras fotos, tu tá lendo o livro e daí daqui a pouco aparece essa aqui pesada demais, né? Vou botar uma outra aqui pra não. Aparece fotos assim pesadas, né? Fotos que vão deixar cada vez mais mais chocado, assim, né? Porque por mais que a gente já conheça a história, né? Então a gente vai ter, né, fotos reais aí nesse livro. E vejo que tu tá lendo esse livro e já tá assustado, né? Impactado com a própria imagem da narrativa, né, que vai construindo na tua mente. E daí daqui a pouco do nada pá, uma foto assim, para deixar mais real tudo assim. Então é bem forte, é uma coisa que me impactou bastante essa leitura. Então no momento que aparece a foto é como se fosse um nocaute final assim, para tipo, né? Então, e a cada momento assim, tem várias no livro assim, tipo, não é nem avisado que vai aparecer, pá, aparece a foto assim, te dá um nocaute. Bom, é um livro que eu recomendo a leitura. Não sei se você já leu. Se você já leu, deixa aqui nos comentários, me diga o que você achou, vamos conversar. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar. Tamo junto. Um beijo e tchau. É nóis. Fui.